Vamos lá. Lula assina projeto de regulamentação para trabalhadores de aplicativos. O texto regulamenta somente o transporte em veículos de 4 rodas e segue para análise no Congresso. Redação do Brasil de Fato. Vamos debater isso aqui porque teve muita informação cruzada a respeito do que está acontecendo, né? Então, primeiro de tudo, vamos se atentar ao fato de que são só veículos de 4 rodas. Então, vocês sabem quais são os aplicativos que mais vão ser afetados por isso. Uber e 99. Bicicleta e moto ficou para outro caso. E aí que tá, a gente viu um discurso por parte do governo meio vitória da democracia, diálogo entre o trabalhador e o patrão. O ministro do Lula falando que eles botaram os aplicativos para conversar e tal, porque é um sistema exploratório. Só que tem uma questão, gente. Vamos lá. Regulação de trabalho por aplicativo é considerado um avanço por empresas do setor. Vou ler de novo. Regulação de trabalho por aplicativo é considerado um avanço por empresas do setor. Vocês que estão aqui conhecem bem o conceito de luta de classes. E vocês sabem muito bem que as classes são antagônicas. Se uma classe está comemorando uma vitória, por conseguinte, isso é uma derrota para outra, certo? Em nota, Uber e a Mobitech afirmaram que o texto é positivo e que acompanharam o debate no Congresso Nacional. Então vamos ver o que muda e por que eles estão comemorando. Isso aqui é mais do que uma regulamentação de direitos e deveres. É mais que isso. Essa PL, ela cria uma nova categoria, que é trabalhador, prestem atenção no nome, trabalhador autônomo por plataforma. Trabalhador autônomo por plataforma. O que esse nome já está indicando? Lembram de toda a disputa para criar vínculo entre a plataforma e o trabalhador? Esquece isso. Joga fora. A categoria é trabalhador autônomo, beleza? E isso na prática, gente, é uma forma de permitir e garantir que os trabalhadores sejam explorados com uma lei que chancela isso. Antes disso, existia uma margem para disputa. Quando o trabalho não era regulamentado, os trabalhadores estavam disputando os seus direitos. Agora que isso foi regulamentado, este marco regulatório como trabalhador autônomo por plataforma impede, ou pelo menos dificulta muito, essa margem de disputa. E o que essa categoria define? Ela define o mínimo do mínimo do mínimo, tá? E quando eu falo mínimo, vocês não imaginam quanto mínimo é. Isso é contribuição para o INSS e salário mínimo. Para ter INSS e salário mínimo, a jornada mínima tem que ser de 8 horas para receber esses benefícios e não pode, por lei, prestem atenção, não pode, por lei, ser maior que 12 horas. Que vitória da classe trabalhadora, gente. Agora está proibido por lei ter uma jornada maior que 12 horas. Grande vitória. Realmente, os motoristas por aplicativo vão ficar muito felizes, sabendo que agora a lei impede eles de trabalharem 12 horas por dia. Certo? Esse é o problema do Partido dos Trabalhadores está fazendo tanto auê acerca dessa regulamentação, tá? E o Ministério do Trabalho chegou a defender, por exemplo, Vale Refeição. Só que isso não teve apoio o suficiente. E, gente, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Trabalhador autônomo, tá? Autônomo. Um trabalhador autônomo, prestem atenção nisso, um trabalhador autônomo tem a liberdade de definir o valor do próprio serviço, tá? Isso é um trabalhador autônomo. Era um trabalhador autônomo. Gente, trabalhador de Uber tem o direito de definir o valor do próprio serviço? Sim ou não? O Galo fala sobre isso o tempo todo, apesar dele estar falando sobre o iFood. O que é justo? Quem decide o preço é o motoboy. Isso é o justo. Trabalhador autônomo decide o valor do próprio trabalho. Qual que é o problema disso? É autônomo quando beneficia a empresa e é vínculo quando beneficia a empresa também. É o pior dos dois mundos. E aí eu pergunto pra vocês, a lei garante que vai ser salário mínimo. Quanto que a empresa vai pagar? Salário mínimo. Obviamente. Se é mínimo, eles vão pagar o mínimo. Os autônomos definem o valor mais ou menos, claro, eles dependem da dinâmica de mercado. Mas tô falando, grosso modo, quem decide o valor da própria mão de obra, no caso do trabalho autônomo, é o autônomo. E aí o que é engraçado é que pra dizer que não tem vínculo empregatício, eles pulam o tempo todo na frente pra poder impedir que os trabalhadores sejam reconhecidos como tais, né? Mas, diretor do Uber diz que o sistema gera emprego e dá eficiência à mobilidade urbana. Ué, agora tem vínculo, então vocês geram emprego? Emprego. Porque ele não tá falando gera trabalho, ele tá falando gera emprego. Então, se gera emprego, tem vínculo entre a empresa e o empregado, não tem? Vocês têm empregados, Uber? Ou só tem empregados na hora de defender os seus interesses? Dizendo que vocês geram emprego. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Mas é que tá, gente, respondendo o chat. A categoria é trabalhador autônomo, mas para ele ter os benefícios mínimos, ele tem que trabalhar 8 horas por dia. Que autonomia é essa?
Autonomia é essa que você não decide a jornada de trabalho e não decide o valor do trabalho. Isso é autônomo em que planeta? Só é autônomo para diminuir os direitos dessa pessoa. Só é autônomo quando ser autônomo convém para a empresa. E, novamente, é autônomo peronomútil, porque o maluco do Uber tá dizendo aí que o Uber gera emprego. Não é emprego, é trabalho. Citando o Ricardo Antunes aqui, o trabalhador contemporâneo é o trabalhador sem emprego. É o trabalhador que tem trabalho, mas não tem emprego. É o emprego de Schrödinger aqui. Isso aqui é uma puta de uma vitória para as empresas. Não é à toa que eles estão comemorando. E assim que o Lula assinou esta merda, a Uber já estava entrando no STF para anular todas as decisões judiciais contra a empresa. Todas que reivindicavam vínculo empregatício. Uber pede ao STF suspensão de todos os processos sobre vínculo de emprego com motoristas. Por quê? Porque agora a lei respalda isso. Agora é trabalhador autônomo. Essa é a categoria. Não tem mais disputa. Os trabalhadores perderam. Tem uma parte aqui que eu decidi, que eu não acho que é muito relevante, que tá falando só... Eu tinha escrito a Duda, né? Tinha escrito uma parte sobre as decisões do STF, mas enfim, gente, só resumindo, as decisões do STF são favoráveis às empresas, tá? O STF é uma instituição burguesa e tá defendendo a burguesia como sempre. É que tava em alto detalhe aqui, mas eu não acho que isso é tão importante agora. E aí, qual que é o problema disso aqui, né? Isso aqui começou com Uber e 99, que são os aplicativos afetados, e isso abre uma premissa para os demais aplicativos de uberização de trabalho, que é uma categoria que está avançando no mundo todo, não só com transporte, mas com outras coisas. Isso abre uma premissa para que as outras categorias sejam regulamentadas nos mesmos termos. Então isso aqui é muito perigoso, é uma derrota realmente da correlação de forças. Porque quando forem regulamentar, por exemplo, iFood, Rappi, essas coisas assim, vão regulamentar nesses termos muito rebaixados. Com uma categoria que, de uma vez por todas, define que não tem vínculo empregatício e que enrijece o trabalho dessas pessoas mais ainda, porque já era enrijecido, dentro de critérios muito rebaixados. Ah, e só uma coisa falando acerca do STF, né? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Em primeiro voto no STF, Dino se coloca a favor da repercussão geral em ação sobre vínculo de emprego na Uber. O voto foi depositado no plenário virtual. Especialistas apontam que amplo alcance pode ser ruim para trabalhadores. O nosso ministro comunista aqui votou a favor das empresas, tá? Então eu quero que todo mundo aqui que comemorou o Dino no STF pense 2 vezes antes de continuar comemorando. Porque no primeiro voto dele ele já votou a favor das empresas. E aí quando eu falo que o Dino é uma pessoa conservadora, as pessoas não entendem o porquê. Ninguém tá puro. E aí, pra encerrar, lembra que a gente começou falando que as empresas comemoraram essa regulamentação? Então, talvez vocês tenham visto por aí que o iFood ameaçou sair do Brasil e o pessoal tava falando, o iFood vai ir pra onde? Pra Ratanabá? Não tem mais lugar onde o iFood opera. Olha o que tá no site do próprio iFood. iFood apoia a regulação para entregadores de aplicativo. No site deles, tá? O iFood tá. Essa regulamentação aí é boa, porque, gente, regulamentação nem sempre é positiva para o trabalhador, tá? A regulamentação pode ser uma forma de disciplinar os trabalhadores, de tornar lei uma forma de trabalho exploratório para diminuir a margem de manobra da disputa de classes. Então é isso, gente. Eu só queria que vocês entendessem que essa regulamentação aqui é uma derrota, tá? E eu não enxergo de outra forma, eu não acho que tem avanço. Eu acho que isso aqui é muito perigoso e eu quero ver pelo menos 5 borba-gato queimado depois disso, tá? Porque puta que pariu. Quando isso chegar nos trabalhadores de moto e bicicleta, que são os entregadores, meu Deus do céu. A categoria vai ter que se mobilizar, porque não dá pra aceitar isso. Peraí! Luta de classe, gente. Simples assim. Peraí. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Oxi, tu não apoia a CLT não centralizar o poder na mão do Estado. Do que você tá falando? Em que momento aqui eu falei CLT? E em que momento essa regulamentação aqui falou sobre CLT? Sabe o que é foda? Eu vou dar um conselho pra vocês aí, da direita. Às vezes vocês entram em piloto automático. Vocês têm uma espécie de cartilha mínima de vocabulário que vocês só mudam a ordem e repetem, assim, ad nauseam. Então, da próxima vez que for me critica pelo menos dentro do assunto. Pode me criticar, mas pelo menos toca no assunto que tá sendo falado. Os argumentos da direita, pelo que eu vi era isso está minando a liberdade dos entregadores. A maior parte dos entregadores não quer regulamentação. Assim, vê as empresas falando. A classe dominante fala mais alto, tá? A Uber vai sair do Brasil. Vocês viram que a Uber saiu da Colômbia e voltou depois de um mês, né? Lembra daquele meme do cara jogando papel pro alto e depois pegando tudo no chão? Foi isso que a Uber fez. É isso, gente. Um beijo pra vocês. A gente se vê na octofeira.